Sejam todos muito bem-vindos, graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos dando início à nossa escola dominical. Como eu sempre faço, quero pedir agora para você deixar a sua saudação aqui para a gente ver que você está chegando aqui junto com a gente. Enquanto isso, eu só estou transmitindo agora aqui para os grupos da igreja, como eu sempre faço também. Deixa eu acabar só de transmitir então aqui, né, para os grupos da igreja aqui a nossa escola dominical, e nós já vamos dar início, desde já pedindo para que você vá abrindo aí a tua Bíblia, pegue o seu caderno, sua caneta. Hoje é um tema super interessante que nós vamos falar, nós vamos abordar, que poucas vezes, né, as igrejas têm esse cuidado, né, em transmitir isso. E nós hoje queremos falar um pouquinho, né, sobre a velhice, né, como podemos chegar, como podemos nos preparar para esse momento da nossa vida, né? Então vai aí desde já deixando sua saudação, compartilhando esse link, para que junto a gente possa, né, alcançar mais e mais vidas nessa preparação. Só falta um grupo aqui para eu transmitir e nós já vamos dar início já, né, à nossa escola dominical. Vai deixando aí já a sua saudação para ver que você está aqui com a gente. Em nome de Jesus. Falta só um grupo da igreja que eu não estou encontrando. Cadê o grupo dos visitantes da igreja? Cadê? Aqui, achei. Achei. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Né, vai deixando aí a sua saudação, para eu ver que você está aqui nos assistindo. Compartilha também esse link, né, aqui no Facebook, para a gente alcançar mais pessoas. E desde já, como a gente sempre faz, eu quero deixar uma pergunta para você participar conosco aqui hoje, né? Irmãos e irmãs, nós vamos falar hoje sobre a questão da velhice diante da palavra do Senhor, né? Nós temos como costume aqui na nossa sociedade, né, chamar de melhor idade. Né? Quando você pensa, né, nessa situação da velhice, da melhor idade, você consegue escrever para mim o que você pensa acerca né, sobre esse assunto? Quais são os pontos positivos e também os pontos que você entende que são negativos para a gente aqui, né? Eu vou lendo ao decorrer da lição de hoje, né? Mas hoje a nossa escola dominical nós vamos refletir um pouquinho sobre a questão da velhice, né, da melhor idade. Então, assim, independente se você se considera já estar nesta fase da vida ou se você ainda não está, como que você enxerga, né? Qual é a tua visão acerca né? Vai escrevendo aí aquilo que você entende que são os pontos positivos e os pontos negativos. Eu quero ler aqui, né, para a gente poder enriquecer ainda mais essa aula, amém? Então me ajudem aí também vocês, vão colocando aí o que vocês entendem, né, sobre a velhice, pontos positivos, pontos negativos, e vamos aí enriquecendo ainda mais essa aula nesse tema, meus irmãos, que eu fico muito feliz em trazer, né, como nós temos feito na nossa igreja, tocando em vários assuntos que muitas vezes a gente deixou de ouvir na igreja, né, e se faz necessário falarmos e tratarmos sobre esse assunto, né, na vida da igreja, na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Amém? Deixa eu acabar então só de transmitir aqui, compartilhar o link. Glória a Deus, foi. Já quero cumprimentar a Valzinha. Valzinha, graça e paz, minha linda. A gente vai estar orando por você mais uma vez, né, Valzinha? Recuperando bem de uma cirurgia, graças a Deus. Jaque, graça e paz. A paz para vocês todos aí, Rogerão, Isaac, Pedro, Sil. Bom dia, graça e paz. Um beijão para você, o Pedrão, Augusto. Né, Rô, beijão para você também, bom dia, a paz. Minha mãe também que está presente aqui agora, né? Então, eu vou fazer a introdução, eu quero já ler com vocês Eclesiastes, capítulo 12, que é o tema base para a gente falar sobre esse assunto, né? Um assunto muito legal, muito gostoso. Sandra, graça e paz, minha irmã, seja muito bem-vinda. Que prazer enorme ter você aqui conosco, minha irmã. Né, sobre esse tema que é importante tratarmos, como eu tenho falado, né, as igrejas às vezes deixou de lado alguns assuntos,
mas a palavra ela é tão completa, ela é tão maravilhosa, meu irmão e minhas irmãs, que ela abrange toda a nossa vida. Inclusive a palavra de hoje nós vamos ver que ela vai nos remeter, né, à questão da velhice, né, da melhor idade, culturalmente falando. Então eu quero que você compartilhe. Digo mais uma vez, eu quero que você me ajude nessa aula, a enriquecer ainda mais essa aula, né, colocando aí como que você enxerga esse momento da vida, né, como que você enxerga os momentos positivos e os momentos negativos, independente se você já se considera nessa fase da vida, né, ou se você ainda não está, como que você consegue enxergar, né, os pontos positivos e os pontos negativos, né, da melhor idade. Amém? Quero começar, como eu sempre faço, lendo o texto bíblico aqui. Eclesiastes capítulo 12, versículo de 1 a 8. Vai prestando atenção, pega aí sua caneta, pega aí o seu caderno. Amém? Quem anota nunca esquece. E quem pratica, melhor ainda. Amém? Diz o texto bíblico assim, meu irmão. É um texto direcionado mesmo à velhice. E o texto diz assim, ó. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham o dia mau. E cheguem os anos em que você dirá, não tenho prazer neles. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, né? A lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembrem-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores fortes. Os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escureçam os olhos pela janela, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves, a todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando-o pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, se despedace o corpo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Graça e paz, Samira, bem-vinda, minha irmã. Prazer aqui, meus irmãos, vocês não estão me ajudando, Boa, Sil, acabou de chegar, Sil, obrigado. Né, a Sil foi a primeira aí, vão me ajudando aí. Irmãos, eu vou pedir 1 milímetro de segundo, só 1 milésimo de segundo, só eu preciso fechar a janela aqui, que tá passando carro de som agora aqui dessas campanhas eleitorais e tira minha concentração. Só vou fechar a janela, já retorno 1 segundinho só, por gentileza. Obrigado, meus irmãos. Obrigado pela compreensão. Voltei. Né? A gente está aqui lendo a palavra e de repente passa aí, vote não sei quem, vote não sei o que. Isso aí me deixa meio bravo. Amém, irmãos? Então esse texto é o texto de Eclesiastes que termina o livro de Eclesiastes, né? Onde esse pregador ele começa a anunciar das dificuldades, né, que ele entende da velhice. E ele não coloca como regra de fé, porque nós bem sabemos que muitos dos nossos idosos chegam à melhor idade, né, pleno de saúde. Né? Mas nós sabemos que nem todos chegam assim. Então ele começa a dizer e a colocar circunstâncias aqui bem interessantes para a gente refletir e que nós vamos falar hoje no decorrer da lição. Amém? Mas eu quero desde já então, como eu sempre faço, dar todo aquele panorama, né, do livro de Eclesiastes para a gente entender, se situar, né, e fazer sentido aquilo que está escrito para nós. Né? O livro de Eclesiastes, igreja, ele foi escrito por um autor. Né, desde o capítulo 1 a gente vai perceber isso, que ele se autodenomina como o pregador. Né? E essa palavra, o pregador, no hebraico, é um título dado a um orador, né, que se coloca para falar numa assembleia. Então é aquele cara que vai falar, como hoje o pastor realiza na igreja. Né? Então o pastor ele se apresenta ali, né, para trazer uma mensagem para a assembleia, para a comunidade que está ali
pronta para ouvi-lo, né? Então, esse autor de Eclesiastes se autodenomina como pregador. Agora, é interessante que o nome grego usado para assembleia é eclésia, você sabe disso, né? O nome grego usado para assembleia é eclésia. Daí vem então o nome Eclesiastes, né? Então, ou seja, a reunião, né? A assembleia, o livro de Eclesiastes, então, ele é escrito, né? E tem esse nome porque a visão é de um pregador que fala para um ajuntamento de pessoas, né? Para uma assembleia de pessoas, né? Então, Eclesiastes vem de eclésia, que é a assembleia. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. E o autor? Quem é o autor? Isso é interessante a gente entender também. O autor, muitos colocam, por exemplo, lá no primeiro capítulo, se você ler o primeiro capítulo de Eclesiastes, ele vai se identificar como filho de Davi, rei de Jerusalém, né? E depois, em outros versículos, ele vai se mostrar como grande em sabedoria, compositor de vários provérbios, sábio, rico e que tinha muitas mulheres, né? Então, assim, grande parte dos teólogos acreditam piamente que o escritor de Eclesiastes foi Salomão, né? Foi Salomão, assim como grande parte dos provérbios, né? Salomão também teria escrito Eclesiastes, mas não há uma certeza absoluta sobre isso. Por quê? O grande problema aí está na datação dos textos bíblicos, né? Essa datação aqui que a gente tem, ela não bate com o tempo de vida de Salomão. Você entendeu? Então por isso que não há 100% de certeza se foi Salomão que escreveu ou não. Tudo nos leva a crer que sim, né? Mas essa questão da data do texto, né, de onde os textos foram achados, onde os textos começaram a ser compilados, não bate com o tempo, né, de Salomão. Isso quer dizer que pode, então, pastor, ter sido qualquer outra pessoa? Sim, pode ter sido, porque você sabe, né, que, por exemplo, o termo filho de Davi é comumente usado, né, pelo povo de Israel, daqueles que vieram da descendência de Davi. Tanto que o próprio Jesus, para vocês terem uma ideia, era chamado de filho de Davi, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Daqueles que vinham da linhagem de Davi, todos eles, né, tinham essa marca, essa taxação de serem chamados também de filho de Davi. Então, assim, para nós, como a gente sempre fala, não importa quem escreveu. O que importa é que o texto é inspirado pelo Espírito Santo de Deus e que até hoje ele chega até nós, né, e faz essas maravilhas que só esse texto faz, que aborda temas, né, que a gente muitas vezes nem imagina, né, como a questão da chegada da velhice. Amém, meus irmãos? Eu particularmente acredito que seja de Salomão, tá? Que foi esse próprio Salomão mesmo que escreveu. Todavia, né, não existe 100% de certeza disso, né? O objetivo, igreja, do livro de Eclesiastes, né, que também é um livro de sabedoria, lembra que a gente falou Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó, são livros sapienciais, livros de sabedoria, né? E nós devemos entender então como conselhos, né, como formas de pensar, né? E esse livro de Eclesiastes, esse livro de sabedoria, né, que é Eclesiastes, ele tem como intenção orientar a forma de pensar e não o que pensar. Se Provérbios, por exemplo, já vai nos dar coisas taxativas, né, como por exemplo, olha, se você fizer isso, você vai ter isso, e isso é sabedoria, isso não é sabedoria. Eclesiastes, né, esse pregador não tem a intenção de formar, na verdade, de dizer assim, olha, pense desse jeito, mas ele quer despertar em nós, né, a intenção do pensar. Olha que interessante isso, né? Você consegue compreender? Então ele tem a intenção de despertar em nós, né, essa forma a forma correta de se pensar e não colocar um pensamento pronto em nós. Isso é muito legal, é tremendo, coisa que só a palavra do Senhor pode nos dar, né? Na introdução, o autor ele apresenta o problema e sugere que nada debaixo do sol dá sentido à existência, nada. Após apresentar algumas origens, né, de satisfação, ele vai começar a rejeitar essas satisfações apontando outro panorama, né? Por exemplo, lá no trecho lá, que se você pegar do capítulo 2 ao capítulo 3, que é tão conhecido de Eclesiastes 3, você lembra? Tudo tem o seu tempo, debaixo do sol, né? Tudo tem o seu tempo, né? E esse é um dos capítulos mais conhecidos, inclusive, da Bíblia, né? O pregador ele vai nos informar, desde o capítulo 2 até o 3, que não há motivos, né, para a gente adotar uma visão pessimista da vida, né? Pois a gente pode aproveitar a vida como uma dádiva de Deus em toda a vida,
né? Então, quando criança, e por isso que olha onde vai parar o pensamento da Bíblia, isso é fantástico, é fascinante, né? Por isso, meu irmão e minha irmã, como igreja, nós não podemos, por exemplo, permitir o trabalho de crianças, porque o tempo da vida das crianças, né, é ganhar conhecimento, é estudar, é brincar, é ser criança, né? Então, todas as fases da vida são entendidas por Eclesiastes como uma dádiva de Deus, né? E a gente não pode, então, requerer, né, ou então extrapolar essas fases da vida, né, ao nosso bel prazer, né? Então tem a mocidade, a Eclesiastes vai nos dizer que é a força, né, que é a motivação, o vigor humano, né? E depois chega até a questão da velhice, onde diz, olha, a sabedoria, né, mas também o cansaço, e todas elas, irmãos e irmãs, é visto como uma dádiva, uma bênção de Deus e não uma maldição de Deus. Amém? No parágrafo lá, se a gente ler do capítulo 3, do 1 ao 8, Eclesiastes mostra por meio, né, de antítese, ou seja, do contrário, né, que o homem não possui o controle das etapas da vida, né, e a segurança da vida só pode ser firmada em Deus. Na última parte, o autor sugere um plano de vida abordando nos capítulos lá 8 e 9 as expectativas da vida ajustada para a cosmovisão centralizada em Deus. Pastor, o que você está falando? Cosmovisão, irmãos, enxergar a vida total, todas as áreas da nossa vida. Eclesiastes capítulo 8 e 9, que é o segundo bloco de Eclesiastes, vai nos ensinar isso, a enxergar a vida de um jeito total. Não só olhar, por exemplo, para o teu casamento. Opa, mas espera aí, e minha vida espiritual, né? E minha vida profissional, e minha saúde, né? Ou então você que só foca, por exemplo, no trabalho. Eclesiastes vai abordar esse tema, né? Enxergue a vida numa cosmovisão, ou seja, numa visão ampla, total, né? Numa visão total sobre que a sua segurança e a sua vida dependem de Deus. Né? Todas as áreas da sua vida dependem única e exclusivamente de Deus. Eclesiastes é maravilhoso, irmão. Né? E por fim, no último bloco que a gente pode falar de Eclesiastes, né? A partir do capítulo 10, ele começa a evidenciar os resultados, né, que acontecem de uma vida insensata. Né? No capítulo 11, ele destaca, né, a cautela que o indivíduo deve ter na vida e ressalta a responsabilidade que cada um tem sobre as suas ações. Porque ele já começa a encaminhar para o assunto da velhice. Então ele fala lá no 10, né, os resultados de uma atitude insensata, e é nesse contexto que a gente tem que falar sobre velhice, amém? Então, assim, sobre uma vida insensata vai ter os seus resultados. No capítulo 11, ele destaca a cautela que o indivíduo deve ter na vida e ressalta a responsabilidade que cada um tem sobre suas ações. Até chegar, então, no capítulo 12, que ele fecha esse bloco, né, de 3 capítulos, onde ele vai nos informar, por meio de alegorias e metáforas, né, estimular o leitor à ação imediata, no hoje, no agora, plantando agora, para lá na velhice a gente colher, né, bem-aventuranças, a gente colher esse fruto também da vida generosa, da maravilha que Deus nos deu, que também é a velhice. Amém? Eu disse aqui, tem bastante gente chegando, eu vou cumprimentar todos, mas como eu disse, irmãos e irmãs, tô pedindo para vocês, assim, vocês que de repente já se sentem nessa melhor idade, né, quais são os pontos positivos e negativos, e você também que não está, como que você enxerga, né, essa melhor idade, os pontos positivos e os pontos negativos, né? Isso para a gente ver se a gente consegue ter essa cosmovisão que Eclesiastes vai nos ensinar, né, essa visão total. Já tenho aqui a Sil, cansaço e enfado, conforme a palavra diz, nossa sociedade não respeita os idosos, eles são colocados à margem da vida, inclusive profissional, e sua experiência desprezada. Muitos sofrem de violência. Peraí que não quer abrir aqui. Aí. Muitos sofrem de violência, são abandonados em asilos, chamados de clínicas para disfarçar o abandono. Fisicamente não vejo nada de melhor idade. E nos debates que já participei, já discutimos esse termo enganoso. Amém, Sil? O lado positivo é a experiência adquirida ao longo da vida. Mas a questão é, aproveitamos esse saber? Nossa, maravilhosa reflexão, Sil. Maravilhosa reflexão. Vou até aqui deixar aqui
já fixado para depois a gente voltar nela, porque nós vamos também entrar nessa questão, né? Se de fato nós como sociedade temos nos preparados para vivenciar, né, esse termo, que de novo eu digo, é um termo cultural de melhor idade. A Bíblia chama de velhice mesmo, tá bom? A Jaque, minha oração é para poder envelhecer. Meus pais não viveram essa fase e gostaria de ter saúde e estar ativa. Amém, Jaque, amém. Eu passo muito parecido com isso. Meu pai eu já não tenho. Meu pai não conseguiu viver nessa melhor fase, nessa melhor idade ou então a velhice, né? Mas graças a Deus eu tenho minha mãe até hoje, que está inclusive aqui com a gente hoje, e louvo a Deus pela vida dela, de poder desfrutar, né, da velhice dela agora, sendo vó, sendo mãe. Isso é maravilhoso. Né? Quem mais, irmão? Seu Hernani, graça e paz. Ninho, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Dona Léo, Ale, você tá aí, irmãozão? Um abração pra você, cara, onde você estiver. Tá rodando o Brasilzão aí, hein? Um abração pra você, meu irmão. A Martinha, graça e paz, seja bem-vinda, Martinha. A Vera, seja bem-vinda a todos vocês. Então, meu irmão, continuem enriquecendo. Olha como é importante, né, vocês colocarem a visão de vocês sobre esse tema, como enriquece. E eu vou continuar aqui na pastoral enquanto isso, tá bom? Então nós falamos sobre o contexto de Eclesiastes, né? Quem escreveu o livro de Eclesiastes e o que ele quer dizer, né? Então o capítulo 12, igreja, ele alerta para a necessidade, que é o texto que nós lemos, né, de buscar o Senhor enquanto se tem vigor na vida. Porque no processo da existência, além das adversidades que podem ocorrer e que nós não temos controle sobre eles, né, o envelhecimento chega. O corpo começa a demonstrar as suas limitações, né? Um envelhecimento geral é visto pela sociedade, ó, Sil, como nós estamos aqui antenados, né? O envelhecimento geralmente é visto pela sociedade atual como algo ruim. Hoje, se você parar para prestar atenção, meu irmão, os idosos são vistos, né, como um problema na sociedade. Né? Em especial por quê? Por causa de suas aposentadorias, da utilização do sistema público de saúde. Então ele é visto pela sociedade, né, inclusive pelos nossos governantes, como um problema. O que fazer com eles? Né? O que se deve fazer com eles? Vocês estão entendendo? Então por isso que eu concordo sim com o que a Sil escreveu. Né? Tende-se, né, o envelhecimento, né, geralmente é visto pela sociedade atual como algo ruim e tende-se a tentar, né, essa é uma outra concepção também cultural, a reverter esse processo ou adiá-lo. Isso também é algo que tem acontecido na nossa sociedade, o que de fato não é realmente possível. Né? Alimentação, estética, atenção especial com o corpo são propostas para se alcançar esses e outros resultados. Ter esses cuidados, irmãos, não é ruim. Pelo contrário, é bom e necessário. Porém, estar consciente que o envelhecimento é um processo natural da vida, né, e inevitável da vida nos ajuda, né, quando nós chegamos a essa conclusão de que é um processo natural da vida, né, nos ajuda a envelhecer com mais alegria e também com mais gratidão. Encarar a velhice com medo ou frustração é ruim, pois não nos permite perceber o que de bom ainda acontece. Pensar no envelhecimento no fim da vida se faz necessário, tanto como prevenção para a nossa própria velhice, como sugere essa lição que nós vamos falar hoje, quanto para olhar atentamente na direção de quem já está nessa fase da vida. Cuidar dos nossos idosos e idosas é muito mais do que fazer visitas ou reorganizar a casa para recebê-los quando isso se faz necessário. É preciso tratar a pessoa idosa com amor, atenção, perceber as suas reais necessidades, trabalhar para supri-las e estar juntos, né? Ser presente no verdadeiro sentido da palavra, cuidando, ouvindo e abraçando. E sim, ainda dar a eles as oportunidades que lhe é devida, como por exemplo, meus irmãos, a sabedoria adquirida. Né? Nós sabemos que talvez eles não tenham mais a força física, mas a sabedoria deve ser preservada e valorizada, né, por uma sociedade. Existe uma frase que diz, né, que o homem que não valoriza as experiências do passado, né, tende a repetir os erros no futuro. Né? Nós falamos muito sobre isso, quero lembrar vocês na pregação de domingo passado, lembra? Quando nós falamos sobre os erros do catolicismo na Reforma Protestante, né, a Inquisição, e parece que muitas vezes nós temos tentado cometer os mesmos erros porque somos uma geração que não olha, não respeita, né, não pensa sobre o passado, sobre aquilo que nós vivenciamos, e por isso não aprendemos com o passado.
e tendemos a errar novamente agora no presente e no futuro, né? Por isso, irmãos e irmãs, né, como a Sil bem colocou, idoso não é lugar de se colocar, né, como um problema. Nós sabemos que problemas os acompanham, isso é fato e verdadeiro, né? Mas nós devemos preservar aquilo que eles ainda podem gerar e muito para a nossa sociedade, entre eles, de tantas outras coisas, mas um deles é a sabedoria que nós devemos preservar. Amém? Glória a Deus. Essa é uma pequena pastoral de que como igreja nós devemos, né, nos manifestar. Deixa eu ver aqui, tem a Sil também. Podemos chamar de idade do Condor. Condor para todo lado ou idade crocante. Tudo estala e faz croque. Amém, Sil. Amém. Boa. Tá bom, meus irmãos? Quero entrar agora na lição. Diante dessa pastoral que nós falamos, nós como igreja metodista, né, como IMCD, nós não enxergamos os nossos idosos como problema. Muito pelo contrário, né? Temos aprendido e muito com eles, respeitamos eles e damos o espaço necessário para que eles continuem edificando a igreja de Cristo, né? Como Eclesiastes mostra, toda a vida é bênção de Deus, seja desde as crianças até os idosos, todos eles têm lugar no corpo de Cristo. E nós como igreja, né, eu digo eu como, por exemplo, um pastor jovem, luto para que a nossa sociedade, né, ela seja mudada e alterada pelo respeito aos idosos, né, que um dia eu serei também, mas eu não luto só por mim, eu luto por aqueles que estão à minha volta também. Amém? Vamos entrar na lição? Você concorda, discorda, você quer comentar aí alguma coisa? Põe aí para nós, irmãos e irmãs. Nós vamos entrar agora de fato no texto e falar um pouquinho, né, sobre o que nós podemos aprender com esse texto, né? Bom, na lição em si, está escrito o seguinte: para a maioria das pessoas, né, a velhice é vista como um tempo muito difícil, né, em que se vivencia. E em demasia, né, demasiadamente falando, né, de uma forma bem enfática, enfermidade, solidão, cansaço físico e mental, dentre outras limitações. A Sil já escreveu aqui, né, Sil? A idade do Croc. do Condor. Embora isso seja verdadeiro, e a gente não pode negar isso, de forma respeitosa a gente cita isso, né? Embora isso seja verdadeiro, a velhice pode ser também um tempo de descanso e de paz, desde que comecemos a trabalhar por isso com antecedência. Né? Pode ser um tempo de paz e descanso, desde que comecemos a trabalhar para isso com antecedência. Né? O livro de Eclesiastes ele aborda, igreja, o tema da vida humana e a sua finitude, ou seja, nós não somos eternos, né? Nós temos a nossa vida aqui terrena debaixo de um certo tempo, somos finitos, né? Ao longo do livro, o autor apresenta vários conselhos, né, que, posto em prática, tendem a gerar na vida, como citado lá em 12:1 que nós lemos, né, diz assim o texto: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho prazer neles. Então Eclesiastes começa dizendo assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Não somente quando você chegar na melhor idade, na velhice, mas na sua mocidade. Esse é o primeiro conselho que Eclesiastes já nos dá no primeiro versículo. Esse prazer, igreja, que o pregador cita, não está dizendo respeito apenas à juventude, né, que a gente pode colocar aqui, que é a primavera da vida, né? Mas também porque Eclesiastes vai citar que a juventude também, ela vive tudo debaixo de vaidade. Está lá no capítulo 11, versículo 10. Mas ele está nos direcionando também à velhice. E é aí que as palavras do pregador começam a gerar um certo incômodo em nós. Né? Como ter prazer na vida? Como ter satisfação plena? Como ter alegria constante quando as limitações ocasionadas pela idade avançada, elas geram por vezes cansaço, dores e sofrimento? Né? É possível? Ou isso é uma utopia? É possível alegrar-se sobremaneiramente, igreja, quando os dias começam a ficar mais difíceis e sem alegria. Né? Como se o sol, a luz e as estrelas estivessem ocultos. Nós lemos isso no texto. Ou quando a tempestade se segue de nuvens, dando sinal de que as águas não vão parar. No versículo 2, que nós lemos. Lá no versículo 3, ele vai nos dizer assim: ou ainda quando o nosso físico vai perdendo seu vigor e os braços e as pernas começam a vacilar, os dentes começam a faltar e os olhos quase nada ou nada
enxergam. Está lá no versículo 3 essa parte. No versículo 4, nós podemos também refletir a respeito de como sentir completo prazer na vida, né? Quando os dentes se foram, os lábios não têm força, né? O som da mastigação mal é ouvido, ou quando as noites ficarem muito longas devido à insônia. Está lá no versículo 4. No versículo 5, ele nos leva a pensar, né? Dá esse caminho para a gente pensar a respeito de que, ou quando tudo ficar assustador por parecer difícil demais, como subir uma escada, né? Uma ladeira, como diz o texto bíblico, né? E alimentar-se já não faz mais tanto sentido para nós. Sabedor de que todas essas coisas, igreja, tendem a acontecer na velhice, o pregador, sugere que antes que esses dias maus cheguem, devemos confiar nossas vidas na mão do nosso Deus, pois Ele certamente tende a cuidar de nós no tempo futuro, tal como Ele tem cuidado no hoje. Então, se confiarmos a nossa vida no dia da nossa juventude e seguirmos aquilo, todas as recomendações, os mandamentos, a palavra do Senhor que está sobre as nossas vidas, teremos um descanso no final da vida, porque saberemos que Ele cuidará de nós. Ademais, igreja, o tempo futuro aponta para o fim da vida, o dia em que o fio da prata há de se romper, o copo de ouro e o cântaro irão se despedaçar, bem como a roda junto ao poço. Essa é a hora do fim da vida terrena, quando lá no final do versículo 6 e 7 ele diz: o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu, que nos entregou. Em suma, o autor de Eclesiastes está a nos ensinar o seguinte: lembra-se de que um dia você irá morrer e que a vida é breve. Lembre-se do seu Criador hoje, para chegar ao futuro com o amparo do Senhor, a fim de, apesar de todas as dificuldades, poder alegrar-se na presença do Deus que te sustenta. Amém? E a velhice, igreja, certamente é um tempo de muitos altos e baixos, né? O autor de Eclesiastes não esconde essa realidade, né? Ele não tende a esconder as dificuldades da vida, né? Da melhor idade, da velhice. Ela é parte da existência e da longevidade, parte da existência da vida que Deus nos deu e da longevidade que é Ele quem nos sustenta. Por isso nós podemos dizer, meu irmão, que também, mesmo com todos esses problemas, é uma bênção de Deus sermos idosos, chegarmos à melhor idade. Contudo, a maneira como vamos vivê-la depende das escolhas e atitudes que temos antes que ela chegue. E o mais importante delas é buscar a sabedoria que vem do temor do Senhor e da comunhão com Ele, a fim de enfrentar as dificuldades desta fase da vida. Lembra Provérbios? Como que Provérbios inicia? O princípio de toda a sabedoria é o temor do Senhor. Para o autor de Eclesiastes, e nós cremos também que é Salomão, ele não se esquece disso. E um detalhe histórico que eu acho que eu esqueci de falar antes para vocês é que Eclesiastes, por causa desse problema do tempo, né, que não bate muito com a vida de Salomão, mas alguns autores vão nos dizer que foi bem no finzinho da vida de Salomão que ele escreve Eclesiastes. E ele vai, meu irmão, se lembrar daquilo que ele escreveu na sua mocidade também. Ou um pouco mais adulto, verdade seja dita, né, quando ele escreve o início de Provérbios. Ele disse: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É a reverência, é a adoração ao Senhor, o nosso Deus. Olha que interessante isso. Por isso, igreja, que o Eclesiastes nos adverte que no dia da nossa mocidade, da nossa juventude, é desde lá que nós devemos ser tementes a Deus, para que, sabe, estarmos cultivando o cuidado do Senhor, para quando esse momento chegar, sentirmos amparados por Ele, porque Ele não nos deixará, Ele não virará as costas para nós, de forma alguma. A mensagem de Eclesiastes continua muito atual, né? E essa palavra atual é incrível, né? De acordo com os problemas que tivemos aí na semana passada. Ela não precisa ser atualizada porque ela é atual, né? Pois de fato precisamos pensar em nossa velhice e em como queremos envelhecer, independente da idade que nós temos hoje. Vou repetir isso para você, né? A mensagem de Eclesiastes continua muito atual, pois de fato precisamos pensar em nossa velhice e em como queremos envelhecer, independentemente da idade que temos hoje.
E aí agora eu quero entrar no momento onde eu vou dar muitos dados para vocês refletirem sobre a questão de como se faz necessário pensarmos hoje, né, a respeito da nossa velhice. Alguns dados para que você entenda a necessidade, né, de que a Bíblia nos aponta, de que o autor, o pregador de Eclesiastes nos aponta a pensar na nossa velhice hoje. Vou dar alguns dados para vocês aqui. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Precisamos nos preparar para a velhice, tanto quem está no processo de envelhecimento quanto a família. Todos envelhecemos com a graça de Deus, mas não é fácil esse processo para ninguém. Amém, Sil? E Eclesiastes, de forma alguma, ele quer passar essa mensagem de que mesmo sendo tementes a Deus, será fácil. Não será, mas será alegre. Né? Porque aqueles que temem ao Senhor, né, têm sabedoria na condução da velhice, dessa melhor idade, assim como seus familiares. Entendo e concordo perfeitamente com o que você disse. Sandra Valéria, é possível sim se termos a plenitude de Deus e em Deus quando aprendemos a ouvi-lo mais e mais. Amém, Sandra. Perfeito. A Silvia, temor do Senhor. A Rô colocou aqui um comentário. Tenho medo da mente viva. Medo da mente viva. Tá. Minha mãe colocou aqui, ó. Só Deus na vida dos idosos. Tenho vivido a experiência dos meus pais. Sistema público de saúde, um caos, míseras aposentadorias, além da sociedade que a irmã abordou. O pior é a própria igreja. A igreja que o nosso idoso se dedicou, serviu toda a vida e quando necessita do apoio não encontra. É uma realidade. Né? É uma realidade mesmo. Nós temos 2 pessoas na nossa igreja. Nossa igreja, desculpa, mentira. Na nossa família, né, que nós temos tanto do lado da Thelma, como do meu lado também, idosos que estão naquela fase realmente assim de cuidados, que já não se movimentam, que já são extremamente necessitados, né, e simplesmente, meu irmão, em algum desses casos nós vemos o abandono da igreja. Né? Por isso que eu estou dizendo aqui, a IMCD, nós cuidamos dos nossos velhinhos, nós cuidamos dos nossos idosos, damos espaço para eles, mas assim, não é porque eles ainda têm condições de andar, de falar ou de produzir alguma coisa. Mesmo quando chegar a situação da vida deles, que eles não possam mais nem produzir algo, nós como igreja temos o dever de continuar assistindo eles, né? De continuar cuidando. Irmãos, eu estou dizendo porque a minha passagem na IMCD também é finita. Vai chegar o tempo em que eu estarei me retirando e indo para outra igreja. Mas isso tem que ser uma característica da igreja, né? De continuar cuidando dos idosos, continuar cuidando daqueles que têm. Tá bom? Não sejamos como exemplo que nós vivenciamos na nossa própria família, né? Onde a igreja simplesmente esqueceu dos idosos, né? Porque eles não andam, então, minha avó mesmo já está com problema de Alzheimer, meu avô, desculpa, que não fala, que está em estado vegetativo. Minha avó, né, faleceu, infelizmente, né, sem o pastor levar Santa Ceia, coisas terríveis, né, abandonaram simplesmente, né, e isso não pode acontecer no corpo de Cristo, isso não pode acontecer no corpo de Cristo, amém? Deixa eu ver o que mais aqui, a Rosângela, às vezes perdemos isso na velhice, ponto negativo, tenho pavor, acho que chama esclerose, sim, é uma doença que afeta muito, Rô. A Silvia, muita força, minha irmã, para quem que ela está escrevendo isso? Para minha mãe, tá bom. A Jaque, precisamos olhar à frente na perspectiva na eternidade. Nossa vida não é esta. Nossa esperança deve estar no Deus que cuida de nós. Perspectiva é tudo. Amém, Jaque? Glória a Deus. Ó, minha mãe corroborando aqui, ó, com o que eu tinha acabado de falar, né? Ó, nem mesmo a Santa Ceia minha mãe recebia de outra denominação. É verdade isso mesmo, aconteceu mesmo, viu, igreja? É triste, por isso que eu estou dizendo. Né? Isso tem que ser uma marca na igreja, do cuidado não só quando eles estão produzindo alguma coisa, mesmo quando não produzirem. A igreja tem o dever de continuar em honra e memória pelo trabalho realizado, continuar assistindo essas pessoas. Né? A Rô continua aqui, ó, ponto positivo, sabedoria e lindo ver o que estou vivendo. Amém, com sabedoria. Amém, Rô. E exatamente sobre isso. Tem uma perspectiva que eu lembro, vocês conhecem, né, do jogador Romário. E certa vez, meus irmãos, quando ele já estava perto de se aposentar, não estava na velhice, não estava, né? Não era idoso ainda, tinha quase 40 e poucos anos, mas foram perguntar para ele por que ele continua fazendo gol como no início da carreira, né? Se ele já não tinha mais a velocidade de antes, se ele já não tinha mais, sabe, a capacidade física de antes. E eu lembro da resposta dele, eu queria compartilhar com vocês. Ele disse assim, porque eu aprendi, né, os atalhos do campo.
Né? Ele falou, então agora eu não preciso mais correr como antigamente, não preciso mais ter o vigor como antigamente, porque eu sei os atalhos do campo. Isso é viver com sabedoria, né? E é o que a Rô está colocando aqui, né? O prazer de chegar, né, na velhice, na melhor idade, de uma forma a desfrutar da sabedoria, amém? Mesmo com todos esses problemas que nós estamos colocando aqui, né? De que o autor de Eclesiastes não está sendo negligente com isso, pelo contrário. Vocês lembram que ele falou lá, que nós lemos? Né? Ele falou, antes que os teus braços e tuas pernas comecem a fraquejar, né? Antes que os seus dentes já não tenham mais força para mastigar, a sua visão já não comece a enxergar como antes, seus ouvidos já não ouçam, né, como antes. Então você vê que ele assume essa condição, né, desses problemas da velhice. Mas eu quero voltar então com a pergunta da lição que eu fiz, né, de se temos nos preparado, né, para envelhecer com sabedoria. E a fé cristã fala sobre isso também, a Bíblia fala sobre isso. Quero dar alguns dados aqui da OMS, a Organização Mundial de Saúde, né, que ela declara que envelhecer bem deve ser uma prioridade global. Isso foi falado através de um discurso na ONU em 2014, né, que envelhecer deveria ser um bem e uma prioridade global. Em 2014 foi falado isso. Né? Para vocês terem uma ideia, a Sociedade Brasileira de Gerontologia, no ano de 2019, gerontologia, se você não conhece, são os médicos que tratam dos idosos, traz em seu site considerações importantes sobre o envelhecimento no Brasil. Quero dar alguns dados para vocês aqui. Segundo o IBGE, em 2000, no ano de 2000, vai marcando esses dados aí, a população idosa com mais de 60 anos era de 14 milhões e meio de pessoas no Brasil, tá? Ano 2000, 14 milhões e meio de pessoas eram idosas, né? Desculpa, me achei aqui. Isso já expressava um aumento, no ano 2000, já expressava um aumento de 35% antes ao número de idosos na década de 90, para vocês terem uma ideia. Então, ou seja, no ano 2000, 35% a mais de idosos no nosso país, né? Hoje, este número ultrapassa, igreja, 29 milhões de pessoas idosas no nosso país. Hoje. Ou seja, o dobro do ano 2000, né? O dobro do ano 2000, né, de pessoas idosas no nosso país. E olha só, meu irmão, como preocupante é sobre todos esses problemas que vocês têm colocado aqui. Né? Em 2050, a estimativa é de que nós alcancemos o número de 73 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que representa um aumento, né? Se você tirar a medida de hoje para o ano de 2050, de 160% a mais de idosos no nosso país. Por isso, pergunto eu de novo, temos pensado agora no nosso envelhecimento? Vocês têm essa ideia? Vocês estão compreendendo onde eu quero chegar? Né? Vou continuar dando alguns dados para vocês aqui. Né? A OMS considera um país envelhecido quando 14% da sua população possui mais de 65 anos de idade. Então eles fazem essa conta a partir do número de idosos que tem que ultrapassam 65 anos de idade. Né? Então deu 14%, eles começam a considerar um país envelhecido. Né? Na França, por exemplo, efeito comparativo, esse processo demorou, para eles chegarem em 14%, né, de idosos na França, demorou quase 115 anos para isso acontecer. Né? Na Suécia, 85 anos para isso acontecer, chegar a 14% de idosos, né, de número de idosos na população. No Brasil, igreja, isso levará pouco mais de 2 décadas, 20 anos. Sendo considerados um país velho, para vocês terem uma ideia, né, em 2032, quando 32,5 milhões, né, de brasileiros, né, terão 65 anos ou mais de vida. Vocês estão entendendo? Então, assim, para a OMS começar a considerar o Brasil como um país envelhecido, né, 2 décadas nós já vamos alcançar isso. Né? Já em 2030 nós vamos alcançar esses 14% que a OMS diz. Faço a pergunta de novo. Será que a nossa sociedade, eu tinha perguntado nós, agora eu pergunto, será que a nossa sociedade estará preparada para acolher essa população?
né? Eu tenho aqui, eu vou passar para vocês, ao término da aula, um infográfico lá da revista Ultimato que eu consegui, que tem os números dos idosos no país, né? E tem assim muita informação. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho ao término da aula, mas para vocês perceberem como nós devemos, como é necessidade da igreja, e eu tenho falado isso, igreja é voz profética, igreja não é lugar só de ficar falando Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, não. Deus te ama, você sabe disso, Ele te ama tanto que Ele te envia, né, para você fazer a diferença nessa sociedade, igreja. Né? Por isso que a igreja metodista diz para mim, quando é que você ouviu um papo sobre esse aqui em outra igreja? Eu duvido, irmãos, eu mesmo como pastor não tenho ouvido isso em lugar nenhum. Né? Mas nós, com uma voz profética que tem se levantado em Diademas, precisamos pensar, precisamos incomodar os nossos governantes a respeito dessa situação, diante desses números que são preocupantes. Se hoje nós temos esses problemas aqui que vocês mesmos estão colocando aqui, né, por exemplo, problemas de saúde, problema de atendimento do SUS, né, aposentadorias baixas, imaginem daqui a 20 anos, onde teremos um número consideravelmente muito maior de idosos. Se hoje eles já são vistos como problemas, imagine, igreja, daqui a 10, 20 anos. Serão jogados, esquecidos, morrerão de fome. Será que é isso que vai acontecer? Então, na primeira parte eu perguntei, eu deixei essa pergunta para vocês. O que nós estamos fazendo para envelhecer com sabedoria? Né? E agora a segunda pergunta que eu faço. Né? O que a nossa sociedade está fazendo, né, para esse envelhecimento com sabedoria? Né? E aí, ao término aqui da escola dominical, eu vou colocar esse infográfico lá no grupo da igreja para vocês depois olharem todos os dados, mas vou passar alguns deles aqui, né, para vocês terem a ideia. 9 em cada 10 idosos no Brasil, 9 em cada 10 idosos no Brasil contribuem ativamente para o sustento financeiro do lar, sendo que em metade dos casos as pessoas idosas são as principais responsáveis por essa demanda. O que essa pesquisa está querendo nos dizer? De que eles não conseguem nem desfrutar da aposentadoria deles. Né? Porque muitas vezes nem são, às vezes acontece mesmo para remédios próprios, mas, por exemplo, não conseguem deleitar-se, não conseguem vivenciar bem, não conseguem viver, desfrutar desse momento que deveria ser um momento de descanso para a vida, né, dos idosos. Não conseguem por quê? 9 em cada 10 idosos no Brasil contribuem ativamente para o sustento financeiro do lar, sendo que desses 9, metade, ou seja, 4,5, né, são pessoas responsáveis pela questão financeira do lar. Né? Filhos, jovens que moram na dependência dos pais. Tem um outro ponto aqui que eu quero abordar. A população idosa é alvo em potencial ao crime de estelionato. Só em 2012, isso está antigo, hein? 2012, no Rio de Janeiro, foram 22 vítimas diárias de crime de estelionato. O que é isso? Sabe aquelas ligaçõezinhas? Ah, olha, eu sou do banco não sei o quê, né? Você quer empréstimo e é fraude. É gente que vai lá no banco, lá se coloca como atendente e é fraude, rouba o dinheiro. Esses dias eu vi uma cena que eu fiquei perplexo, igreja. Eu vi uma cena de que um senhorzinho foi retirar aquela ajuda que o governo está dando, me fugiu o nome agora, de R$600. Me ajuda aí, igreja. O auxílio emergencial. Né? E o caixa da lotérica, ele faz lá os apontamentos, saca, mas diz pro senhor que não tinha nada. Ele pega o dinheirinho para ele lá, põe no bolso e fala, não caiu. Então, ou seja, em 2012, né, não tem um número atualizado ainda, mas em 2012, 22 vítimas diárias de crime de estelionatário. Em 2016, para vocês terem uma ideia, o Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos aqui de São Paulo, né, recebeu 7.550 denúncias. 7.550 denúncias entre negligência, denunciando, né, negligência, violência psicológica, abuso financeiro e econômico. 7.550 denúncias, né, de negligência, violência psicológica e abuso financeiro e econômico com idosos. Né? Dentre essas pessoas agressoras, pasmem, na verdade não pasmem, porque essa é uma realidade doentia da nossa sociedade. 2/3 dessas ligações são filhos, parentes e cônjuges que realizam
com os idosos. Ou seja, o mal está dentro de casa. Né? Tem mais algumas coisinhas aqui para a gente pensar. Uma ação positiva que podemos ter como igreja é esta que estamos fazendo: abordar a velhice à luz da palavra, trazer a presença de Deus para a nossa vida e para a vida dos idosos. Aqui em Diademas temos o Lar do Ancião, uma organização pública carente, onde podemos levar a palavra e o conforto dos idosos que estão lá. Amei, Sil, amei, grandíssima ideia. Amei, eu vou entrar em contato com você. Perceba-se que as pessoas têm esse cuidado para viver mais, porém de forma individual. Jaque, guarda isso que nós vamos falar isso já já. Obrigado pela participação, perfeito. Há famílias que usurpam a aposentadoria do idoso. Perfeito, realidade, Sil, infelizmente. A Valzinha, eu este ano tive várias fraudes em minha aposentadoria. Graças a Deus consegui resolver todas. Graças a Deus, Val, né? Porque Deus tem cuidado. Sil, fora o abuso sexual, muito mais frequente do que se imagina. Olha, uau! Isso eu confesso que eu não quero nem pensar, Sil. E eu sei que existe, como igreja nós vamos botar a mão nessa ferida também, mas isso é algo... Uau! Revoltante esses golpes, né? Minha mãe está dizendo, nossos velhinhos são tão inocentes. Exatamente. Eles não sabem lidar com essa tecnologia, igreja. E é justamente por não lidar com essa tecnologia onde esses picaretas, esses servos do inferno, né? Eles acabam tirando proveito dos idosos, né? Então, assim, é realmente algo revoltante. Continuando alguns dados aqui para ver se nós temos nos preparados para envelhecer com sabedoria e a nossa sociedade tem se preparado, né, para essa nova demanda que vai acontecer daqui a alguns anos na vida do nosso país. Vou continuar com alguns dados. 1,2 milhões de pessoas com mais 1,2 milhões de pessoas com mais de 65 anos no Brasil são diagnosticadas com Alzheimer, com projeção para que esse número dobre em 2030. Então, ou seja, em 2030 a projeção é que chegue a 2,4 milhões de pessoas com Alzheimer. Pessoas idosas entre 60 e 64 anos lideram o ranking de depressão no Brasil, com 11% dos casos diagnosticados. Entre os anos de 97 a 2012, o consumo de antidepressivos entre pessoas idosas passou de 8% para 23%. Depressão, Alzheimer. Faço essa pergunta de novo para vocês, igreja, hoje, baseado nesse texto bíblico. Temos cuidado da nossa velhice? Você tem, meu irmão, procurado médico? Você tem, se preocupado com a tua saúde? Dos 312 mil óbitos ocorridos com pessoas idosas entre 60 e 74 anos, né, 70% poderiam ser evitados, segundo os especialistas, 70% poderiam ser evitados se houvessem melhores condições de tratamento médico, né, melhorias na saúde pública e principalmente melhor qualidade de vida. A média de suicídio da população de 70 anos é acima de 156% maior do que a população geral. E aí, meus irmãos, deixa eu fazer mais uma pausa aqui. De novo, como pastor, eu quero, né, refletir sobre isso. Quando a gente fala sobre qualidade de vida, o que nós aprendemos nessa quarentena? Você parou para pensar que muitas vezes nós temos entregado as nossas vidas ao trabalho? E eu ministrei tanto isso durante a quarentena, vocês lembram que eu falei sobre isso? E eu falei que Deus puxou o freio de mão com tudo para falar, vocês estão se autodestruindo. Vocês estão acabando com vocês mesmos. Vocês estão acabando com a família de vocês. E aí agora nós começamos a retomar as nossas atividades. A pergunta de novo que eu faço é, nós temos cuidado da nossa velhice? Nós temos projetado a nossa velhice? Nós vamos voltar ao mesmo ritmo alucinante em prol de ganhar dinheiro, sabe, e acabar com a nossa velhice? Reflita sobre isso. Qualidade de vida. Dados assim nos levam, e eu sei que qualidade de vida também não depende só de nós, tá? Eu sei disso. Dados assim, igreja, nos levam a refletir. Estamos preparados para a velhice? Como temos envelhecido? É certo de que nem tudo está sob o nosso controle, mas é possível planejar a vida, a fim de vivê-la com maior e melhor qualidade. É possível.
Nós sabemos que nós não temos controle do acaso, isso está na mão do Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui um segundo. Mas isso, como a Valzinha muito bem nos ensinou na semana passada, prudência nos leva a refletir sobre o que nós podemos também pensar e refletir. Irmãos, há um consenso no mundo cristão. Um consenso, desculpa, minto, não esquece a palavra consenso. Mas existe um pensamento no mundo cristão que não faz parte das Escrituras. Deus está no controle de todas as coisas, mas entenda algo isso na tua vida. Ele nos chama a sermos cooperadores. Lembra lá do texto de Romanos que ele fala, somos cooperadores de Deus? Isso, por que o pastor está falando isso? Porque entenda que aquilo que ele já capacitou você para fazer, faça. Você não precisa, sabe, o céu abrindo, uma voz descendo dizendo, filho, cuide da sua saúde. Não. A palavra nos revela. Você está recebendo essa orientação. Cuide agora da tua saúde hoje. Cuide da tua vida financeira para o amanhã. Nós não sabemos se vamos chegar, não está no nosso controle isso. Amém? Mas projetar, sabe, pensar e refletir e dizer, Pai, se assim for da tua vontade, isso nos compete. Isso nos compete. Isso glorifica a Deus. Sabe, quando nós usamos a inteligência e a sabedoria que Ele derrama sobre nós. Entenda isso, igreja. Às vezes eu fico bravo, sabe, porque a gente está ouvindo gente lá, os neopentecostais falando, não, irmãos, é só dar o dízimo que Deus vai fazer tudo. Não, irmãos. Deus não nos fez seres inanimados, Deus nos fez com vida, seres pensantes. Ele derrama sobre nós, Tiago está lá, pede, e Ele dará com alegria sabedoria. Ele derramará sobre vós sabedoria. Não é isso que nós temos feito nos últimos domingos, essa série de estudos sobre sabedoria, sobre como devemos viver? E se nós vivemos, irmãos, segundo a sabedoria que Ele mesmo nos dá, cuidamos do templo que Ele nos deu e que Ele habita, nós estamos glorificando a Ele. Ai, pastor, mas eu ouvi falar que se a gente fizer plano sem consultar Deus, que, meu irmão, é Deus que está te capacitando. É Deus que está te mandando hoje, sabe, você refletir sobre isso. Cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, cuida da sua velhice. E coloque na mão do Senhor, diga, Pai, se assim o Senhor permitir, eu viverei. Quero dar algumas sugestões também aqui, e aí eu continuo pedindo aqui a vocês para ajudarem também qualquer tipo de sugestão que vocês têm, para que a gente comece a responder essas perguntas sobre a questão da velhice. Né? Se temos envelhecido, se temos planejado a nossa velhice, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Martinha escreveu, ó, tem gente que fala que ama o idoso, só quando morre, quando está vivo, tratam como lixo. Pois é, idoso só quando morre. Ah, entendi. Falam que amam quando... É uma realidade. Por exemplo, o que nós vivemos agora no dia 2 de novembro, né? Nós demonstramos amor, muitas vezes, para os idosos lá no cemitério, né? Nós não temos essa prática, a verdade seja dita, né? Nós evangélicos protestantes não temos essa prática. Mas chega a ser uma incoerência, porque em vida tratamos mal, né? Mas na morte, nós vamos lá e levamos flores e choramos ao pé daquele que já não vai receber mais nada. Eu fico com uma frase do Pelé, né? E o Pelé, ele disse uma certa vez, dizendo assim, olha, toda e qualquer homenagem que vocês quiserem fazer para mim, faça agora, porque depois que eu estiver morto eu não vou saber mesmo. Não é verdade? Não é isso, Martinho, que você está querendo dizer? Né? É exatamente isso. Toda demonstração de amor, carinho, afeto, cuidado, preocupação, solidariedade e empatia com os idosos deve ser feito em vida. Porque quando está morto, irmão, acabou. Acabou. Quem mais? Fora que os valores de convênios para essa idade é caríssimo, absurdo. É exploração, Valzinha. É exploração. Né? Jussara, Ju, graça e paz, minha irmã. A Sandra aqui também se manifestando. Então eu quero que vocês também colaborem comigo agora. Algumas sugestões que eu quero, né? Se você puder anotar, eu vou falar até de uma forma devagar. Né? De como nós cristãos, com essa sabedoria que Deus tem nos concedido, nós podemos usufruir, né, de uma qualidade de vida que, como eu disse, né, toda a vida é bênção de Deus. Né? Todas elas têm os seus problemas também, têm as suas dificuldades, né? Têm os seus desafios. Mas nesse momento nós estamos falando da melhor idade, né? E ela também é dádiva de Deus. Né? Vamos lá. A primeira coisa já que colocou aqui, né? Eu quero até... Cadê? Deixa eu ver se...
A Jaque colocou, né? Percebe-se que as pessoas têm esse cuidado para viver mais, porém de forma individual. E a minha primeira dica, irmãos, vai nesse assunto mesmo. Invista nas relações sociais. Invista nas relações sociais para você não ser o que a Jaque está dizendo exatamente aqui. Né? Para quando chegar na melhor idade, você se sentir só. Né? Invista nas relações sociais. Família, amigos e amigas, comunidade de fé. Gente, Eclesiastes vai falar isso. É bom que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Né? Então, eu coloquei família, amigos e amigas, comunidade de fé, igreja, né? Colegas de trabalho, né? Colegas de trabalho. Diz a palavra de Deus que não é bom vivermos só. Eclesiastes 4, de 9 a 10. Tá lá Eclesiastes também falando isso. Segunda dica. Cuidado para não assumir responsabilidades que já não te pertencem mais. Né? Tinha aquela mulher, né, num programa aí de humorista que falava, né, isso já não te pertence mais, né? Cuidado para não assumir responsabilidades que já não pertencem mais a você. E aqui eu estou colocando cuidado, porque eu sei que tem algumas coisas que ultrapassam, né, o nosso querer. Às vezes a gente não queria ter esse problema e ele continua existindo e nós temos que lidar com ele, tá? Por isso eu estou colocando cuidado. Né? Às vezes assumimos problemas dos nossos filhos e filhas, adoecemos por isso. Né? Nós podemos ajudá-los, mas nunca resolver por eles e por elas, especialmente se já tiverem atingido a idade adulta. Né? O que tem de situações em que pais têm perdido a saúde por causa dos filhos. Né? Então nós devemos ter esse cuidado. Tá? E isso eu falo com muito cuidado também, porque eu sei que existem algumas situações que é impossível dizer não me preocuparei mais. Não, como está escrito aqui. Né? A gente pode ajudá-los, mas entender que nós não podemos resolver por eles e por elas mais. Especialmente se já tiverem atingido a idade adulta. Isso vai fazer um bem para o teu coração, para tua mente. Né? Preze por uma atividade. Preze por uma vida ativa e saudável, fazendo atividade física. Né? Estimulando mente. Sabe? Leia livros, irmãos. Coloque esse hábito na tua vida. Sabe, irmãos, eu tenho uma pessoa que eu atendi, né, na pandemia, e que ela estava desenvolvendo uma síndrome, a síndrome do pânico. Eu não sei agora se era síndrome do pânico ou se era uma outra síndrome. E aí, conversando com ela, irmãos, eu comecei a perguntar, eu falei, irmão, o que você está assistindo? Né? E era programa do Datena todas as tardes, e depois já entrava outro daquele lá, sabe esses programas da tarde aí que só falam em tragédia, só falam em morte, só falam em desgraça. Né? Então cuide da sua mente, né? Como diz Filipenses, tudo aquilo que for bom, agradável, reto, nisto pensais. Né? Cuide da sua mente, cuide do seu corpo físico, né? Faça atividades físicas especiais, né, para idosos, mas nós, por exemplo, jovens, eu estava conversando isso com você, né, senhor? Exatamente isso nós estávamos conversando. Olha aqui como as nossas conversas são importantes para despertar nesses estudos, né? Como nós precisamos agora, irmãos, saindo da pandemia, retornar com atividades físicas. E inevitavelmente, eu creio, né, que grande parte de nós adquiriu peso, ganhou peso. Tem outros que ganharam muito peso, amém? Tem outros que ganharam um pouquinho, mas ganharam. Retome atividades físicas hoje. Comece hoje, meu irmão, para você colher lá na frente. Né? Tenha uma alimentação mais saudável. Né? Irmãos, esses fast foods são alimentos esporádicos e não regra. Cuidado. Né? Procure uma alimentação, como a nutricionista disse. Né? Você mulher, você homem. Eu digo porque não foi só para homem. Não foi só para mulher, desculpa, serve para homem. Procure a última live das mulheres lá, que falou sobre a questão da saúde alimentar. Né, Jaque? A Gia acho que não tá aí, mas a Jaque tá. Procure, receba as informações da nutricionista. Né? Foi maravilhoso a live que elas fizeram, né? Falando sobre essa questão da alimentação mais saudável. Né? Esteja disposto, né, a viver, aprendendo e vivendo coisas novas. Né? Prepare-se para a velhice aprendendo e vivendo coisas novas.
Né? Que coisa linda, gente. Quando a gente chega na maioridade, a gente, sabe, tem um prazer, não é uma obrigação, porque não nada mais é obrigado, né? Mas a gente tem o prazer, sabe, de ler um bom livro, né? De ter experiências, de participar da igreja. Né? Sabe, são coisas assim que vai nos revigorando, que vai, sabe, nos motivando a cada vez mais não desistir da vida. Né? Porque tem gente que chega lá, aposentei. É um morto-vivo, o cara tá... Né? Outra dica aqui, ó. Participe de grupos de terceira idade. Né? Uma outra recomendação que eu faço. Né? Isso porque, assim, lá na Zona Norte tinha um... A minha mãe, não sei se ela lembra o lugar, mãe, como que era o nome daquele lugar que eles faziam exercícios físicos, né? Tinha acompanhamento, acho que psicológico também. Né? Era muito bom, era muito bom. Então se juntavam vários idosos ali e praticavam, né? Exercícios para eles, né? Com o cuidado deles. Era muito bom. Eu não lembro do lugar agora, o nome do lugar. Né? E acima de tudo, igreja, preze, e eu quero terminar com essa última dica, preze por sua espiritualidade. Tenha uma vida de fé e relacionamento com Deus. Ninguém se aposenta de Deus, viu? Nós nos aposentamos de outras coisas, né, na melhor idade, né? Mas tenha uma vida de fé e de relacionamento com Deus, né? E isso serve para nós também. Hoje, cultive uma vida de fé e de relacionamento com Deus, para quando chegar na maior idade, termos isso que o pregador aqui de Eclesiastes diz, né? Ter certeza de que o Deus cuida de nós em todos os tempos, em todas as áreas da vida. Quero concluir, igreja, e antes de concluir, deixa eu ler aqui. Opa, tem bastante comentário, deixa eu ver. Silvia de novo, os mesmos parentes da minha mãe que queriam que eu a colocasse em um asilo foram levar flores ao túmulo dela e ainda mandaram foto. Você vê, acho que como mencionamos, nossos filhos tratam os idosos. Pois é, Rô. Pois é. Mas isso você entende, Rô, que também é uma função da igreja? Você entende que é isso que eu tenho falado muito para a igreja, da igreja ser uma voz profética? Que nós precisamos denunciar hoje isso para os nossos filhos, para os nossos jovens, né, sabe, para os nossos esposos, para os nossos maridos, para todo mundo da igreja, para a nossa sociedade, nós precisamos prestar atenção nisso? Né, nós precisamos denunciar? Minha mãe colocou, foi excelente a live da nutricionista. A Sandra, a leitura nos abre para o conhecimento, caminhar nos limpa a alma. Perfeita, Sandra, perfeita. Né, Valzinha, que delícia de aula. Obrigado, Valzinha, glória a Deus, viu? A Silvia, até nisso a palavra de Deus nos instrui, sobre o que é bom comer. Eita, glória. Amém. Exatamente, Silvia. Samira, jogos que estimulam o raciocínio também são recomendados. Perfeito, Samira, glória a Deus. Né, quem quiser, eu ensino a jogar Deception. Deception, é isso? Tem que ter no mínimo 4 pessoas. Beleza, legal, hein? Eu topo. Não sou idoso, mas eu topo. Legal, Deception. Não conheço esse joguinho não, mas... Jaque, minha sogra participava das atividades que o posto de saúde proporcionava para idosos. Caminhadas, passeios, festas. Aí, mais uma dica da Jaque aqui, ó. Samira, Jaque dando dicas. A Sil, fazer uma poupança espiritual e de saúde. Amém. Né? Não, e até sobre a questão da financeira. Eu não coloquei isso, mas já que você colocou, me veio na mente agora. Eu vi um profissional, meu irmão, da área financeira, dizendo para nós que vocês já perceberam que toda essa reforma, né, da aposentadoria que realizaram, segundo o que eles falaram, é que aconteceria, né, uma quebra no sistema econômico. Né? Por quê? Só para você imaginar, para você entender. Vamos imaginar que o Brasil arrecade R$100, tá? Se o Brasil tiver que pagar R$100 de aposentadoria, ele quebra, porque ele fica sem dinheiro para investir em qualquer outra função. Então foi nessa dinâmica que aconteceu a reforma da Previdência, certo? De uma forma simples para você entender. Só que eu vi especialistas falando que diante desse quadro que eu disse aqui, que já em 2050 nós vamos ter quase que o dobro de idosos, né? Muito provavelmente, irmãos, nós poderemos viver a dinâmica do fim da aposentadoria. Né? Nós vamos lutar para que isso não aconteça. Mas, com a sabedoria que Deus tem nos dado, com isso que nós temos lido aqui na palavra do Senhor e recebido da parte do Senhor, por que nós não podemos prever isso e nos preparar para a nossa aposentadoria? Nos preparar. Mas não. Por isso que o Eclesiastes vai dizer que a vida do jovem é tudo vaidade.
Se eu ganho R$1.000 como jovem, eu vou gastar 1.010. Nós não pensamos no amanhã. A igreja precisa acordar para isso e ensinar a igreja, ensinar os jovens a cuidar do seu futuro. Porque se um dia acontecer, meu irmão, sabe, de chegar lá e realmente acontecer uma crise gigante e não ter mais aposentadoria, estaremos seguros com aquilo que na nossa mocidade nós guardamos. Tá? Pense sobre isso, reflita. Olha como a palavra, eu amo ser metodista, irmãos. Olha como a palavra ela amplia o nosso horizonte. Você está recebendo isso aí na tua casa? Você está entendendo como a gente tem que ampliar o nosso cuidado? Você tá, meu irmão? A Rô aqui concordou com a Silvia. A minha mãe, eu cheguei a frequentar atividades físicas no Edu Chaves, um espaço cedido pela Igreja Católica. Não era esse, mãe, era um que tinha perto da minha casa lá. Mas tudo bem. Rô, pastor Valdeci, como é esse jogo, Samira? Legal, ó, já estamos até aqui já, ó. Tá vendo? Já estamos bolando aqui, ó. Tá vendo? Irmãos, é aí que nasce a igreja, entendeu? Por que a nossa igreja, que tem aquele espaço lá, a gente não começa um trabalho, né? De ter uma vida mais saudável, de caminhar, de brincadeiras ali. Isso é ser igreja. Amo. Onde Deus está nos levando, igreja? Que coisa linda. Sobre investigação criminal. Se você quiser, depois te mando um vídeo explicando. É bem legal. Top. Amém, meus irmãos? Pode escrever aí se tem mais alguma coisa. Eu quero concluir, então, que diante das alegrias e das dificuldades que a velhice propicia à igreja, o salmista nos ensina a confiar e a clamar pelo Senhor. Diz isso lá no Salmo 71, versículo 18. Não devemos temer o amanhã, mas nos preparar para ele confiando e crendo, né, que ao agir com prudência, teremos saber... Confiando, vou ler de novo, não devemos temer o amanhã, mas nos preparar para ele confiando e crendo que ao agir com prudência, temor e sabedoria, Deus há de cumprir em nós a sua palavra, de que a sua velhice ainda daremos fruto. Salmo 92, 14, diz a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que grande bênção, né, termos essa palavra maravilhosa. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Eu quero orar agora, já vou ler algumas outras, né, comentários aqui, mas eu quero orar agradecido, né, porque essa palavra, essa sabedoria que o Senhor tem derramado sobre a vida da nossa igreja nos faz ampliar a nossa visão, nos faz ampliar, né, o nosso entendimento, né, sobre essa vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos onde você está aí, Pai. Nós te rendemos graças por essa palavra, Pai. Que mais uma vez, Senhor, nos abriu os olhos, Pai. Nos fez, ó Pai amado, pensarmos, refletirmos como igreja sobre aquilo que nós podemos usufruir, ó Pai amado, da nossa vida na sua totalidade, meu Pai. A vida, Senhor, não é só quando somos crianças que não temos, ó Pai, grandes responsabilidades. A vida, Senhor, não é quando atingimos o adulto, Pai amado, que temos essas responsabilidades, ó Pai amado, e vivemos de uma forma, Senhor, devassa, desordenada, Pai amado. A vida perpassa, Senhor, por todas as idades, meu Pai. Inclusive por aquela como nós ministramos no início da vida, Senhor. Que é verdadeiramente também, ó Pai, sermos idosos, chegarmos à melhor idade, Pai. Por isso, Senhor, como diz aqui o pregador de Eclesiastes, é hoje, Senhor, que nós devemos nos preocupar. É hoje, Senhor, que nós devemos abrir os nossos olhos, ó Pai amado, e começar a semear, ó Pai amado, aquilo que nós colheremos, ó Pai amado, amanhã. Diante dessas três, ó Pai, dessas três concepções que nós estudamos aqui, Senhor, que verdadeiramente a prudência, o temor e a sabedoria, nós queremos, ó Pai, ter a nossa vida conduzida pelo Senhor, meu Pai. Sempre, Pai, nos guiando, sempre nos direcionando, Pai amado. E através, ó Pai, daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, colocar em prática aqui na terra o cuidado com o nosso corpo. O cuidado, Pai amado, com a nossa mente e o nosso coração, para chegarmos, ó Pai, na melhor idade, da melhor maneira possível, Senhor. O cuidado, Senhor, até com a nossa vida financeira, Pai amado, para chegarmos lá e não ficarmos totalmente dependentes de um governo, Pai, que passam de homens, ó Pai amado, que, ao seu bel prazer, Pai, pensam em leis somente para eles, ó Pai. Por isso, Senhor, nós te pedimos hoje, assim como nós agradecemos, nós te pedimos hoje, continue derramando, Pai, a tua sabedoria sobre as nossas vidas, para que o teu povo, Senhor, seja reconhecidamente um povo sábio, um povo que conhece as Escrituras, vive por ela, Pai, e tenha sabedoria em seus corações, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que me ouvem, Pai amado, hoje, que me veem hoje, Pai amado, através dessa tela, Pai.
Que hoje, Pai amado, o Teu Espírito que nos tocou profundamente, Senhor, nos dê a graça e a misericórdia, Senhor, de plantarmos o nosso amanhã, de prepararmos, ó Pai amado, para a nossa velhice, para, como o salmista diz, Pai, ainda quando chegarmos lá, gerarmos frutos, ó Pai, aqueles que o Senhor, Pai amado, quer e deseja de cada um de nós, Pai. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, por todas as fases da vida. Muito obrigado, Senhor, por poder caminhar com pessoas, ó Pai, de tamanha sabedoria nesta igreja, Pai amado. Muito obrigado porque elas têm nos ensinado, Senhor, a cada dia, a cada domingo, a cada quarta, a cada sexta, a cada dia que nos encontramos, ó Pai amado, temos aprendido mais e mais com elas, ó Pai. E queremos, ó Pai, ser uma igreja, Pai, que não feche os seus olhos, ó Pai, para os idosos. Antes, ó Pai, tenha-os, ó Pai amado, como prioridade. Recebam, Pai, as instruções e a sabedoria deles, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos por essa dinâmica da vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. A Valzinha aqui já se prontificou. Eu também quero, Samira. Vamos fazer isso na igreja lá. Vai ser uma bênção, gente. Tem instrução na palavra para investir, inclusive sobre diversificar os investimentos. Perfeito, Silvio. Um dia a gente pode trabalhar sobre isso também. Já que estamos trabalhando sobre fé e sabedoria, nós podemos trabalhar sobre isso também. A Samira, a educação financeira é muito importante. Meu filho já está guardando dinheiro para casar. Perfeito. Perfeito. Rapidinho, igreja. Eu sei que a gente já está terminando, tá? Já passamos do horário também. Mas olha que coisa linda. Né? Uma coisa que eu recebi dos meus pais, né? Desde que eu era pequeno. Meus pais, eles sempre trabalharam, né? Nós nunca tivemos nenhuma condição financeira na vida. Mas tanto meu pai como minha mãe, eles eram extremamente esforçados e eles acreditavam na educação. Né, nós estudamos metade da nossa vida escolar em escola particular, né, e minha mãe e meu pai sempre assim se desdobravam, né, eles não conseguiam comprar nada para eles porque investiram na educação, né, eu tenho esse testemunho na minha vida que a educação liberta, né, a educação cristã liberta, a educação secular amplia a visão, né, irmãos e irmãs. E diante disso, quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar, meu salário era o salário mínimo de R$400. Minha mãe está aqui, não me deixa mentir. E eu via que eles se esforçavam tanto por nós, e eles nunca tiveram uma casa própria. Então eu cresci com aquele sonho de ter a minha casa. Então com 13 anos, eu ganhava R$400, eu separava metade desse valor, né, eu colocava numa poupança, um menino de 13 anos. E os outros 200, como todo menino, eu gastava, mas eu guardava. Quando eu casei com a Thelma com 28 anos, foi isso, Té? 28 anos nós compramos a nossa casa própria. Né? Nós compramos a nossa casa própria tendo que financiar, irmãos, ridículos R$20 mil. Vocês têm ideia disso? Porque todo o resto nós conseguimos. Né? E eu levei aquilo de uma forma risca. Então, assim, educação financeira é importante. Né? E ó, nós já fizemos isso na igreja, viu, irmãos? Eu quero desafiar você, nós podemos retomar isso, né? Se você quiser também, a Camila fez diversas palestras sobre educação financeira que foram maravilhosas, nós podemos retomar esse ano também. Posso conversar com ela se a igreja tiver interesse, tá bom? Que mais aqui? Amém, Sandra. Obrigado, mãe. O Alex, amém, pastor. Esse é um dos pilares que tem trabalhado na carreira dos atletas, hoje ainda garotos, prorrogando a sua própria vida e carreira. Perfeito, irmãozão. Glória a Deus. Jussara, também nós podemos fazer atividades que valorizam os idosos. Perfeito. Rosângela, bom dia, bom domingo, amém, bom domingo também. Silvia, a nossa igreja cuida bem dos idosos. As irmãs mais jovens sempre fazem pudim para idosinha aqui. Amém. Amém, meus irmãos. Lembrando, tá? Logo mais às 18 horas, culto, nós estaremos presentes lá. Você que pode estar lá conosco, vai até a igreja lá. Nós te esperamos. Todos os cuidados nós estamos tendo lá, recepção, né? O pessoal que foi, viu como foi, né, maravilhoso, meu irmão. Você chega, nós já tiramos ali, sabe, a sua temperatura, lavamos a sua mão com álcool, lavamos não, né? Jogamos álcool na sua mão. Você pode depois se higienizar a hora que você quiser, que tem totens espalhados pela igreja, né? Todo mundo de máscara, foi maravilhoso, foi, sabe, lindo. E eu conto com você hoje lá às 18 horas lá na igreja. Você que não pode, continue nos assistindo aí pelo Facebook e vamos fazer um grande louvor ao nosso Deus, porque Ele merece, amém? Ele é o Deus dessa palavra maravilhosa, não é o pastor Tiago não, irmãos. Glorifica esse Deus maravilhoso que Ele tem toda a sabedoria e tem compartilhado comigo e com você essa sabedoria nas escolas dominical. Logo mais estará no YouTube também essa aula. Foi edificante para você? Depois vai lá no YouTube ou através do Face aqui também, que já vai ficar salvo aqui. Compartilha com alguém, meu irmão, que você acha que vai edificar essa vida. Amém? Nós não queremos ninguém, sabe, que venha para nossa igreja. Não. Nós queremos edificar o reino de Cristo. Nós queremos, meu irmão, cada vez mais levar essa palavra maravilhosa. Então compartilha com alguém aí, quero deixar esse desafio com você. Amém? Deus abençoe a igreja. Fiquem com Deus. Até logo mais 18 horas. Beijo, tchau. Fiquem com Deus.